Olá pessoal, estamos aqui com a questão 16 do OBMAP 2005. Então se liga aí, se inscreva no canal, curtam o vídeo e vamos para a questão. Então diz assim: partindo do mesmo ponto, Ana e Beatriz começam ao mesmo tempo uma corrida de bicicleta de ida e volta entre duas cidades distantes 150 km uma da outra. Então temos aqui a distância entre as cidades e elas partem ao mesmo tempo. Então temos aqui uma cidade 150 km, uma cidade de duas cidades, né? Então 150 km uma da outra. Ana e Beatriz mantêm velocidades constantes. Então a velocidade das duas é constante. E Beatriz percorre a cada hora 10 km a mais que Ana. Então a velocidade média, né, por hora de Beatriz é 10 km a mais que a velocidade média por hora de Ana. Aí Beatriz completa o percurso de ida e inicia o de volta, né? Elas se cruzam no momento em que Beatriz completa 30 km. Quando Beatriz completou 30 km aqui no percurso de volta, elas se encontraram, né? Justamente representando por esse ponto aqui. Então qual a velocidade média de Ana? Então vamos calcular. Aqui a gente vê que elas partem ao mesmo tempo com velocidades constantes. Então eu vou chamar a velocidade de Ana de VA e a gente deve calcular ela. E a velocidade de Beatriz de VB. A gente sabe aqui que Ana e Beatriz mantêm velocidade constante. Beatriz percorre a cada hora 10 km a mais que Ana. Então a velocidade média de Beatriz é igual à velocidade média de Ana mais 10. Temos aqui a nossa primeira equação. Agora vamos para a outra informação. Ela se cruza no momento em que Beatriz completa 30 km de percurso, o percurso de volta. Então, como a Beatriz já havia percorrido 150 km e ela percorre mais 30, a Beatriz, quando elas se encontraram, tinha percorrido no total 150 km, né? Representar aqui por SB a quantidade de quilômetros que ela tinha pedalado. Já a velocidade de quilômetros que Ana tinha pedalado é justamente a 150 menos esses 30, que é igual a 120, né? Ainda estava no percurso de ida e tinha percorrido somente 120 quilômetros. Então 120 quilômetros, né? Porque é 150 menos os 30. Agora vamos montar a outra equação, que é da velocidade média de Ana, que é igual à nossa distância percorrida por ela dividido por um tempo. Já que elas se encontraram aqui nesse ponto, o tempo é o mesmo, né? O tempo para que Ana percorra 120 km é o mesmo tempo em que Beatriz percorre os 180 km, ou seja, temos aqui a velocidade média de Beatriz 180 dividido para T. São os mesmos tempos, né? Pois nenhuma parou. Então agora vamos substituir esses valores nessa equação que formamos primeiramente. Então vamos para os cálculos. Eu tenho que o nosso VB é o nosso VA mais 10. Nosso VB é 180 sobre T. O nosso VA é 120 sobre T mais 10. Então vamos calcular aqui usando o MMC. Fica 180 sobre T, 120 sobre T, mais 10T sobre T. Podemos esquecer os denominadores porque os igualamos. Então agora eu tenho 180 igual a 120 mais 10T. Eu vou passar o 120 para esse lado, fica negativo. E temos aqui a igualdade 180 menos 120 igual a 10T. 180 menos 120 é 60, igual a 10T. Então, dividindo cada lado por 10, eu vou obter o nosso valor de T igual a 6. Então, esse é o tempo, 6 horas, né? Porque a velocidade que nós estamos calculando é em horas. Então, agora, pessoal, vamos calcular nossa pergunta, que é a nossa velocidade, que é a velocidade de Ana. Então, a velocidade de Ana, a gente lembra que é os 120
sobre o tempo que ela percorreu, que é t, que nós descobrimos que é igual a 6. Então é 120 dividido para 6, que é igual a 20 km por hora. Então essa é a nossa resposta. Velocidade de Ana igual a 20 km por hora, que é 120 dividido para o tempo, que é 6 horas. Então a nossa resposta é a alternativa D. Então se inscrevam aí no canal e aguardem as próximas questões. Comentem, se inscrevam e até a próxima.